Não, já devo ter falado para vocês qual vai ser a real função que nós vamos utilizar na parte de binário, principalmente na utilização na ideia de álgebra booleana. A ideia de binários é para poder indicar um valor verdadeiro e um valor falso, um valor positivo e um valor nulo. Esse que vai ser o pessoal. Esse que vai ser um dos grandes objetivos. E qual vai ser a funcionalidade de utilizar essa parte de lógica? É porque nós vamos utilizar a representação dos bits para podermos fazer alguns cálculos que vão estar utilizando esse conceito. Pessoal, os principais operadores lógicos, nós vamos utilizar o AND, OR, NOT, AND, NOR e o SHOR. Desculpa, mas a inscrição já dessa aula, não foi? O objetivo é meio fazer uma revisão, porque talvez tenha ficado um pouco escuro no slide, está errado. Pessoal, o laço, a condição que vai ser utilizada, verdadeiro ou falso. Se eu for utilizar um AND, o que eu vou estar querendo? Fazer uma representação gráfica, certo? De uma parte de circuito digital, em que ele vai estar me representando uma expressão de multiplicação. Aí, ou seja, se eu pegar valores, por exemplo, um valor A multiplicado por um valor B, se esse valor ele for falso e falso, numa lógica matemática ele vai ser falso. Se ele for falso e verdadeiro, será uma lógica falsa. Isso. Se ele for verdadeiro e falso, ele vai ser falso. Se ele for uma verdade e verdade, ele vai ser uma verdade. Qual é a lógica, pessoal? É que produz um resultado verdadeiro se e somente se todas as entradas forem verdadeiras. Ou seja, para esse valor ser adquirido e que ele vai ter um valor positivo, um valor verdadeiro, o que eu vou ter que ter? Uma condição em que o primeiro e o segundo elemento têm que ser verdadeiros. Qualquer outra coisa que divija, ele não vai ser representado. Ele vai indicar sempre a ideia de um valor nulo, um valor falso. Tranquilo? Vamos ter um valor O, ou. O que ele vai representar, pessoal? A ideia de uma soma. Se eu tiver um valor falso, mais falso e falso, qual vai ser o resultado final? Falso. Um valor falso. Se ele for um valor falso e uma verdade, no final ele será uma verdade. Se ele for verdadeiro e falso, ele vai ser uma verdade. Verdade e verdade, ele vai ser uma verdade. Vai produzir um resultado verdade se pelo menos uma das entradas for uma notação verdadeira. Ou seja, é uma parte diferencial que nós vamos ter com a soma, ou, e a anterior que vai ser o quê? O AND para representar a multiplicação. O valor E. Apesar de que aqui os termos estão em inglês, mas isso notoriamente nós vamos enxergar. E pessoal, nós temos também a ideia de uma negação. O que vai ser a negação? Sempre vai ser o valor inverso apresentado. Se eu tiver, essa aqui é a nossa representatividade, certo? Ele vai ser um NOT, ele vai ter um valor que vai estar sendo representado, que ele vai ser sempre uma oposição. Se ele for um valor verdadeiro, ele vai ser no final um valor falso, porque ele é uma oposição, ele é uma negação. Se ele for falso, ele vai ser uma verdade. Legal. Vocês estavam tendo também a aula de lógica matemática. Isso talvez esteja até sendo facilitado para poder vocês interpretarem. Em seguida, o que nós vamos ter? Um NAND. O que seria? A ideia de um produto inverso de um NAND. Eu vou realizar a ideia de uma multiplicação, mas qualquer valor que eu vá fazer a multiplicação correta, ele vai ter uma representação ao contrário, sempre inverso.
Se nós formos pensar 0 vezes 0, qual seria o resultado final? 0. Mas como ele é uma contraposição, ele vai ser um valor positivo, vai ser um valor verdadeiro. Isso. Só que o que nós estamos fazendo? É como se nós não estivéssemos representando. Ele é somente uma multiplicação. Ele é um valor ente, só que contraposição. Se nós formos pensar 0 vezes 0, representa 0. Mas como ele é uma negação, ele vai ser o valor inverso. Só isso altera o resultado ou os valores? Oi? Isso altera O resultado dos valores. Você vai ter 0 vezes 1. Se formos pensar 0 vezes 1, 0. Só que ele vai ser uma contraposição, ele vai ser um valor verdadeiro. 1 vezes 0 seria a mesma coisa. 0 vezes 1 vezes 0 vai representar um valor falso. Mas só que como ele é uma forma inversa, vai representar um valor positivo. 1 vezes 1 seria 1. Mas como ele é o inverso, ele faz uma representatividade de 0. Mas, ou seja, é como se você fosse pegar um ente, fazer ele normalmente, só que ele, no caso, sempre vai estar representando um valor negativo. Seria este resultado. Seria a ideia de uma travessão em cima que está representando que o resultado final ele vai ser sempre uma contraposição. E também nós temos o negativo, desculpa, não é negativo, o inverso do valor OR. O que ele seria? O OR é para fazer a nossa soma de valores e que no final, o resultado final dele vai ser sempre o inverso. Sempre foi assim, Sim. Ou seja, se tivermos 0 mais 0, 0, como ele é uma negação, vai ser 0 mais 1, 1. Só que ele vai ser 0. Se ele for 1 mais 0, seria 1. Mas ele é negativo, uma negação é o inverso, 0. 1 mais 1 seria 1. Ele está fazendo uma contraposição, o resultado final será 0. E pessoal, isso aqui eu não vou cobrar de vocês, mas na contrapartida, se nós formos olhar a parte de circuitos digitais, circuitos, essas aqui são nossas representatividades, para poder indicar um valor que seja uma soma e que seja um inverso. E que aqui vai representar, vocês podem observar que, vamos dizer, essas caixas elas divergem. Uma é um formato mais arredondado, o outro quase com uma seta. O que nós estamos utilizando? Representatividade. Isso aqui é para representar um valor negativo. E esse aqui é para poder representar um OR. A diferença, vamos dizer, de um para o outro, se ele é positivo ou negativo, é que sempre vai ter uma representatividade de uma bolinha no final. O que ele está querendo dizer? Que o resultado final sempre vai ser o inverso. Isso. Vocês podem observar, é o mesmo símbolo. Mas quando ele vai representar algo negativo, ele adiciona essa simbologia para tal. Vocês podem ver que é o mesmo desenho, mas a simbologia diz que aqui ele vai ser um valor negativo, ele vai ser um valor inverso. E aí vamos ter a representação do OR, só que o valor inverso a ele sempre vai estar representado por esses detalhes. E vamos ter, pessoal, também a representação angélica de um choque. O que ele vai ter? Ele vai produzir um resultado verdade se as entradas forem diferentes. Aí, ou seja, se eu tiver 0 e 0, o que ele vai fazer? Um valor 0. Se ele for 0 e 1, vai ser 1. Por quê? Ele só vai produzir um resultado verdade se as entradas forem diferentes. 0, 1 e 0. Vai ser 1. Se for 1 e 1, 0, 0. Ele só vai fazer uma representatividade se eles forem diferentes. Eles são iguais, né? Se for 1 e 1, 0. 0 e 1, eles vão ser diferentes dos
vão divergir, então o resultado final vai ser valor positivo. 1 e 0 são diferentes, ele vai ter valor. Tranquilos até agora? Nossa, é muito outra regra. Tem que praticar. Esse é nosso objetivo na próxima aula. Aí, ou seja, aqui vocês estão vendo já um pouco na parte de lógica matemática, essa parte também de álgebra booleana, só que ela vai incluir a ideia de binários. A diferença de um para o outro que vocês estão vendo é verdadeiro, falso e verdadeiro. Aqui no nosso caso aqui, 0 e 1. 0 para representar um valor falso e 1 para poder representar um valor verdade. Pessoal, ó, isso aqui eu não vou cobrar de vocês de uma forma bem explícita. Fazer aí na parte de cálculos que são referentes a essas funções. Isso aqui eu não vou cobrar de vocês. Eu vou deixar para após a nossa avaliação. Pode ser um pouco confuso. E aqui, pessoal, olha só, para mostrar a ideia de uma representação. Isso aqui é a ideia de um cálculo que você pode utilizar, lógico, de circuitos, e que você faz esse tipo de representatividade. Aí, o que acontece? O que acontece é que você tem inúmeras formas para poder fazer esse tipo de diagrama. Você não tem só uma representatividade. O objetivo depois é passar isso para vocês, só que eu não vou fazer uma cobrança agora. Eu quero pelo menos esse conceito básico de vocês para poder fazer essa representação. Porque a ideia de organização de computadores é para poder mostrar como é que funciona essa parte de binários. Você pode fazer usando os mesmos símbolos. Olha só, pessoal. Bem aqui, quase que a ideia é de que, se eu for fazer a ideia de uma multiplicação, 1 em 1 vai ser 1. Calma. Vamos ao raciocínio lógico. Nós estamos só fazendo aqui, vamos dizer, A vezes B, 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 0 vezes 0, 0. Vocês já estão montando essa cara. Se for pensar, aqui até perdoem, é a ideia da negação. Seria a ideia da negação. Se é uma negação, ele sempre vai ser o quê? Os valores inversos. O que é que ele vai ser? Como nós vimos, 1, 0, 0, 1, 0. O que ele sempre vai ser? Uma contraposição. Se aqui vai ser o resultado 1, ele vai ser o inverso. 0. Se for 0, será 1. 0, 1 e 0. Ou seja, a negação é sempre para poder dizer que é um valor inverso. Nada mais. Oi? É um choque. Isso. Ele vai ser. Minha mente foi choque. podre agora, desculpa. Quando temos essa bolinha positiva circulada, ele vai fazendo a ideia de um homem em que ele vai produzir um resultado verdade se as entradas forem diferentes. Se aqui é 0 e 0, vai ser 0. Se ele for 1 e 1, vai ser 0. Quando ele vai ser positivo, é quando essas duas entradas forem fazer uma representação diferente. 0 e 1, ou 1 e 0, ele vai produzir para mim um resultado positivo. Resultado verdadeiro. O pessoal pode, acho que não lembra aqui. É sim. Não, que tá. Baixo. Não, continua. Ali na bolinha que tem uma pintura mexe. Só é verdadeiro quando um dos dois
Ah, é o 1 e 1. O 0. Ele é totalmente verdadeiro. Mas é legal, vocês estão prestando atenção. Por isso que eu brinco, o material sempre é a versão beta. Inclusive, faz, passa, testes, isso, a gente tem a posição positiva dela. Cuida, pessoal. Esse detalhe vamos demorar um pouco mais, porque da última aula, teoricamente a revisão da parte. Isso aqui eu devo ter visto com vocês na última aula, acredito, né? Sim. Eu preciso aqui, eu tenho a ideia de um laço condicional. Vou à praia se for domingo. E o que ele vai estar representando? Uma soma. Estiver sol. Aí, ou seja, hoje é domingo. O que? O que eu estou querendo dizer? É uma condição que está dizendo que é uma verdade, com a minha verdade, e está chovendo. Aí o que ele vai ter? Estiver sol, mas ele diz está chovendo. Vai ter praia? Não. Praia vai ter. Só se for debaixo da chuva. Hoje é segunda. Ele responde a minha primeira condição? Não. Ele vai ser uma condição falsa. E faz sol? Ele está dizendo que sim, mas qual vai ser o meu resultado final? Falso. Hoje é segunda e está chovendo. Falso e falso. Hoje é domingo e faz sol. Qual vai ser o resultado? Uma verdade. Mas com mais? Ou seja, é assim que a gente utiliza. Isso aqui, pessoal, é para nos auxiliar em também programação. Você vai fazer laços condicionais. Se uma sentença ela é verdade, então ela vai ser. Se não, ela vai ser uma forma negativa. Se e não, se não. Vou estudar se estiver chovendo canivete. Vai estudar quando? Ou se a vaca tossir. Está chovendo canivete. Só que, até como um colega de vocês na última aula lembrou, ou tem que prestar atenção nesses conectivos. Ou se for questão também de uma negação, está chovendo canivete. É uma sentença que é verdadeira. E a vaca não tossiu. Ela responde à primeira. Aí, ou seja, eu vai estudar no final. Por quê, pessoal? Porque é o 1. Aqui nós estamos utilizando ou. Então, só preciso que pelo menos uma das sentenças seja uma verdade. Se ela obedecer uma verdade, então, não interessa qual vai ser a próxima, ela vai ser considerada uma verdade. Não está chovendo. O que está dizendo? Que é uma contraposição da nossa sentença verdade, vai ser falsa. E a vaca tossiu. Verdade. Então no final ela vai ser verdade. Vai estudar. Não está chovendo. Vai ser falso. Nem a vaca tossiu. Falso. O que vai acontecer? Também vai ser falso. Pode ela tossir. Ou seja, primeiro vai estudar, segunda vai estudar, segunda vai ser falso. E a última, hoje é domingo e faz sol. Não tem nada a ver para a praia. É aproveitar o feriado. Sol. Não vou sair se não estiver chovendo. O que ele está querendo dizer, pessoal? Está sol. Não vou sair se não estiver chovendo. Vocês já perceberam quando é que é uma negação de uma negação? Uma negação de uma negação sempre vai ser a ideia de uma verdade. Não está sol. Então, vai ser uma condição falsa. Vai equivale. Vou sair se estiver sol. Ou seja, vai ser a negação dessa frase. A vaca não tossiu. Não vai ter nada a ver com a nossa sentença. O que nós temos que observar? A ideia dos conectivos e as suas devidas negações.
sentença, né? Isso. E você vai verificar as sentenças que vão estar sendo representadas Se eu negativas. fosse botar numa questão de prova, a gente ia ter que observar o conectivo e a sentença, né? Sempre. Aí, ou seja, se eu pego a ideia de uma sentença, que ela vai ser uma verdade, ou uma verdade, o que eu vou observar? Eu vou observar quais são os vetor que vai estar sendo utilizado para poder fazer. Desculpa. Para poder fazer o resultado do produto final. Ou seja, sempre a gente vai utilizar isso para poder realizar postulado matemático. Oi? É só o erro. Basicamente, eu ou as suas negações. Olha só, pessoal, isso aqui eu não queria entrar no mérito porque a álgebra booleana ela é basicamente uma simplificação que é realizada através de 22 regras. Dá pra 22 dividir, simples regras. dá pra dividir pela metade. Não, é porque, como eu estava planejando refazer essa aula, eu não imaginava que eu ia acabar aqui com recorde, porque basicamente teve esse conteúdo que nós já tivemos, um slide dividido em duas partes, que é a parte de binário. Isso já estava previsto. Bora voltar para o binário. Se vocês acharem que precisa fazer talvez uma revisão, não tem problema nenhum. Exercício. Bastante Mal. Aí por isso que eu não queria entrar já nesse conteúdo da quinta aula. Ele vai ser. Não, não queria, mas eu estou querendo fazer um acordo com vocês. já vem cá na Ainda não. Tem que ser uma aula Pessoal, por favor, silêncio. Pessoal, silêncio. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, essa parte de álgebra booleana, ela vai incluir a ideia de umas 22 regras. Essas 22 regras, eu sei que eu não vou conseguir acabar com ela em 2 simples horários. Principalmente que eu estava planejando fazer isso uma outra aula. O que acontece? O meu objetivo era fazer a ideia da revisão do conteúdo anterior e finalizá-lo. Legal que você